Então vamos lá, agora a gente vai testar a nossa API, né? Então ela está rodando aqui, eu estou com o Postman aberto. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trazer, né, os clientes que estão lá, então eu vou dar um send aqui. Beleza, ele trouxe os clientes, ó, 16, 001, 002, trouxe aqui só esses caras, né? Enfim, ele trouxe bonitinho. Agora eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar aqui o nosso clientes, tá? Que é o nosso a opção aqui para buscar, né, um cara em especial. Vou pegar aqui o 16, ok? Trouxe aqui o 16, tá vendo? Muito bom. Agora eu vou criar um cara novo, né? Então vou pegar aqui o 16 mesmo, vou dar um Ctrl C. Se bem que eu acho que eu já tenho ele aqui, ó. Já tenho aqui o modelinho, né? E vou colocar aqui o nome da empresa, empresa XYZ. XYZ, tá bom? Vou colocar esse cara aqui. Eu vou criar agora um novo cliente na base. Então, vou dar um send. Criou o cliente, tá vendo? Ó, criou aqui o XYZ. Legal, digamos que eu errei aqui a nossa razão social. Vou alterar agora, né? Então, cliquei aqui na opção de put. Vou colar ele aqui. E aqui eu vou colocar, sei lá, empresa ABC. ABC. Executei, ó, o put está funcionando, já alterou aqui também. E agora, por último, né, ele está como 17, eu vou apagar esse cara. E o apagar aqui nesse caso é só marcar a flag como não, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que ela tá. Então eu vou pegar aqui pela select mesmo, olha só. Eu tenho aqui o nosso cliente empresa ABC, tá com a flag S, tá vendo? Vou deletar esse cara agora. Vou send, mandei, vou lá no banco agora, deixa eu pegar ele aqui. Vou dar um executar de novo. Olha lá, ele marcou como não, né? E agora, se eu for no meu Postman e aqui na listagem, ele não vai trazer mais esse cara, ó. Send, ó, o 16 está aqui, o 001 está aqui, 002, aliás, 001, tem dois 001, mas tudo bem, né? Ó, beleza, ele só trouxe 3 clientes porque os outros estão como deletados, né? Ativo igual a N. Eu fui desafiado essa semana, galera. Eu fui desafiado a fazer o uso do Cloud Code de forma mais real, mais próximo do dia a dia. E eu recomendo que você pegue um baita de um cafezão aí, porque esse vídeo também vai ser longo. E nós vamos ver aqui o Cloud Code trabalhando real em cima de um projeto Delphi, um projeto muito legal, uma API. A gente vai fazer uma API aqui, só que eu vou te mostrar todos os detalhes, como é que funciona, como é que a gente consegue ensinar o Cloud Code a melhorar a nossa codificação. Então fica por aí. Esse vídeo vai ser longo, então pega o seu cafezão e vamos embora, beleza? Bora? Isso aí, vamos lá. Olha só, vou até respirar aqui porque eu acho que isso vai ser um divisor de águas para você. A gente viu nos últimos capítulos, né, deste canal aqui, você viu um um vídeo de 1h20, né, galera? Um vídeo de 1h20. Tô voltando com esses vídeos grandes. Antigamente era normal aqui no nosso canal diminuir esses vídeos para 20 minutos, 30 minutos, 40, mas essa é uma fase que precisamos de materiais mais longos e materiais com mais detalhes. No vídeo anterior, o que a gente fez? Eu mostrei a pontinha do iceberg, e é bem a pontinha pequenininha lá em cima, tá? E hoje eu quero mostrar, fui desafiado, né? Quero mostrar para vocês como que a gente pode usar o Cloud Code para programar não só em linguagens mais recentes, mas em linguagens como o Delphi. A gente viu lá no vídeo passado, se você não assistiu ainda, em algum lugar aqui deve estar aparecendo um card, aí você toca, ou você vai na minha playlist mesmo e olha o vídeo anterior, onde eu mostro um pouquinho do Cloud Code trabalhando aí com uma aplicação Delphi, bem tímida ali, nada demais e tal, mas eu mostrei também trabalhando com outras linguagens, né? A gente criando ali uma aplicaçãozinha bem molezinha ali, só para você poder entender os detalhes, né? Neste vídeo eu quero criar uma API junto com você, ok?
e a gente vai fazer esse processo do zero. Eu já estou aqui com um exemplo de API construída em Delphi e a gente vai ensinar o Cloud Code a construir essa API diretamente no Cloud Code sem nada, sem abrir o Delphi. Na verdade, eu vou deixar o Delphi aberto, só para a gente poder ver e tal, enfim. Mas a ideia é programar tudo usando Cloud Code. Você está preparado? Então, beleza. Primeira coisa que eu vou pedir para você, dá um like, dá um joinha aí, porque isso ajuda demais o canal. Isso faz com que o YouTube leve essa mensagem, leve esse vídeo para outras pessoas. Então dá um like pra gente aí, meu, ajuda o canal, tá bom? Deixa seu comentário aqui na parte de baixo. Na hora que você terminar o vídeo, rola um pouquinho para baixo aqui no YouTube, vai nos comentários e deixa aí hashtag CloudCode, tá bom? Se você não tiver nada para comentar, deixa só um hashtag CloudCode que isso vai ajudar muito o canal, beleza? Eu vou saber que você quer dar uma força aí pro nosso canal do YouTube, certo? Se inscreva se você não é inscrito, você vai sempre receber notificação de vídeos novos do nosso canal. E eu vou deixar mais uma coisa legal para você. A gente aqui na descrição do vídeo, você vai ver aí que nós temos duas comunidades, uma delas no Telegram, então tem aí uma comunidade no Telegram e tem também perdão, tem também aqui uma comunidade no WhatsApp, tá? Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição, abre a descrição, clica no mais, abre a descrição, vai lá e entra na nossa comunidade também no WhatsApp, comunidade aberta no WhatsApp para você poder pegar todas essas dicas, a gente conversa lá, enfim, e pega esse vídeo e compartilha aí com a sua galera, com o pessoal que você já está acostumado, beleza? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui a minha tela. Beleza, então eu tô com a minha tela aberta aqui. O que que eu tenho agora neste momento, tá? Eu vou abrir um Delphi, tá aqui, eu já tô com um projeto, é um projeto de API construída com Horse e com GB Swagger, que é documentação, né? Você consegue colocar o GB Swagger como um middleware dentro do Delphi, né? Dentro de uma aplicação e construir uma aplicação já documentando essa aplicação. Vou mostrar um pouquinho dela aqui funcionando, tá? Essa vai ser uma aplicação de modelo, tá? Eu vou te explicar por que que a gente vai fazer isso e por que que a gente vai usar esse cara aqui de modelo, tá? Obviamente você pode usar do zero, mas eu quero que o Cloud Code se espelhe nesta aplicação para ele poder gerar o app que a gente vai brincar agora, tá? Eu vou fechar essas carinhas do lado aqui, que a gente não tem necessidade, e vou deixar simplesmente aqui, eu nem preciso dos componentes também, né? Enfim, vou deixar só a hierarquia aqui de arquivos, tá? Então, eu vou te explicar como é que funciona, como é que eu costumo desenvolver uma aplicação API em Delphi, tá? Então, eu gosto de fazer aqui um processinho, né? Que a gente, em outras linguagens, a gente não usa muito esse termo em Delphi, mas em outras linguagens a gente usa o termo scaffold, né? O que que significa isso? É a gente criar uma estrutura de pastas aqui, a gente consegue instruir o Cloud Code para criar esse scaffold, ou seja, criar a estrutura de pastas que a gente está acostumado a desenvolver as nossas aplicações, tá? Então aqui, ó, o que que nós temos? Eu tenho sempre uma pasta de controller, tá? Eu tenho uma pasta de DAO, Data Access Object. Eu tenho, às vezes eu tenho uma pasta de documentação, infra, interfaces, models e SQL, tá? Então todas as instruções SQL eu geralmente coloco aqui, tá? Eu vou até pedir, esse é um projeto real, tá? É um projeto real. E aí eu fiz uma cópia simples aqui só para poder, não vou revelar nada do projeto em si, por conta de confidencialidade, etc. Então, mas eu vou mostrar a estrutura de pastas aqui, como eu geralmente crio para os meus clientes, para as pessoas que me contratam, tá bom? Só para você poder entender. Então, eu não vou revelar nada do projeto, mas eu vou revelar aqui a estrutura de pastas, que é o que eu faço para todos os meus clientes. Beleza? Então, ó, basicamente, uma aplicação em Horse, né, Delphi, Horse, o que que a gente faz, né? Uma API, na verdade, como é que a gente costuma fazer? Normalmente eu crio aqui uma pasta de controller, onde eu tenho todos os controllers da aplicação
que é por onde entram as requisições de uma aplicação, de uma API. Tá? Então, toda vez que eu dou um get, um post, um put, um delete, eu bato no controller e o controller conversa com a camada DAO, ou seja, Data Access Object, tá? Que é a camada de acesso a dados. O controller não fala com o banco de dados, ele pede para o DAO e o DAO pede para o banco de dados. Eu pego aquela informação, devolvo para o DAO, devolvo para o controller e devolvo para a aplicação que está recebendo, que precisa receber aquela informação, tá? Aquela resposta, etc. Então, assim que geralmente funciona. Eu vou abrir uma aplicação aqui, ó, que eu vou demonstrar isso visualmente para você, tá? Vamos lá, eu vou abrir aqui o ScaleDraw, tá? E eu vou começar a desenhar isso. Então, ó, eu tenho aqui, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, pegar esse cara, Ctrl+C, Ctrl+V, aqui Ctrl+V. Então, é assim que normalmente a gente trabalha com as nossas aplicações, tá? Então, vamos lá, vou colocar um carinha para cá, mais um para cá, e eles voltam também, né, daqui para cá e daqui para cá, tá? Aqui em cima eu vou colocar aqui um texto, né? Então, controller, aqui vou colocar de novo, vai ser o DAO, e aqui uma camada com o banco, né, o database, tá? Então, normalmente é assim que eu planejo as minhas aplicações. Então, quando eu preciso fazer uma requisição, né? Então, aqui nós temos a nossa aplicação cliente, vamos representar ela aqui, aplicação cliente, né? Ó, cliente, certo? Pode ser o Postman, pode ser o meu... Aqui é o front-end, na verdade, né? Front-end, tá? Deixa eu só abrir um pouquinho aqui esse cara. Beleza, então o front-end, ele vai conversar, né? Ele vai fazer uma requisição para a nossa API. Então, se a gente pegar isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo é a nossa API, né? Aí, ó, beleza. Deixa eu colocar mais para cima. Aí, legal. Vou caprichar muito não, tá? Então, aqui nós temos a nossa API, certo? Muito bem. Então, fiz a requisição, bateu no controller, o controller envia para o DAO. Então, por exemplo, eu quero listar todos os clientes. Vai para o controller, /clientes. Bateu no DAO, DAO faz o select aí. Ele vai fazer o select, asterisco from clientes, bate no database e volta para cá, tá? Aqui tem um errinho de colocar aqui um database aqui, certo? Então é assim que geralmente funciona. Então, essa estrutura que está aqui é justamente essa, controller, DAO, e o DAO conversa com o banco de dados, ok? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui uma delas só, clientes, vamos pegar aqui clientes, certo? Ó, como é que funciona aqui? Deixa eu fechar um pouquinho. Como é que funciona aqui? Então, o que que eu tenho, né? Um GB Swagger está instalado e eu estou trabalhando aqui com classes, né? Então, eu crio classes para poder fazer, criar os meus endpoints. Então, eu tenho aqui um endpoint de list, que é o get. Eu tenho aqui um endpoint que traz dados de um determinado cliente. Eu tenho o post para fazer o insert no banco. O put, né, fazer uma alteração, e eu tenho o delete também, tá? Nem sempre a gente expõe a rota delete, mas a gente tem aqui também esse cara. Então, ele faz aqui basicamente, nesse caso eu estou levantando aqui o DAO em tempo de execução, né, em tempo de memória aqui, enfim. E aí, eu levanto na memória, na verdade, né? Enfim, tá em tempo de execução, eu vou abrir aqui o nosso clientes, e o clientes tem essa programaçãozinha aqui. Eu vou ter o list, o find by ID, etc e tal. Vou pegar o list aqui só para você poder entender. Aqui eu estou usando, eu poderia usar para quem é programador Delphi, né? Não sei como que você caiu de paraquedas aí no nosso canal, se você já é aluno ou não, enfim. Mas a gente, em Delphi, a gente pode usar data modules, né? Então eu posso colocar os datasets ali dentro de um data module, ou posso simplesmente usar alguma biblioteca que facilite esse trabalho. Pode ser um ARM, pode ser, enfim, alguma biblioteca. Nesse caso, eu estou usando a biblioteca ADR Connection,
que é minha biblioteca, né? Está lá no meu canal do YouTube, no meu GitHub. E o ADR Connection ele facilita o trabalho de select. Então, basicamente, aqui eu tenho encapsulado dentro dessa minha dentro dessa minha biblioteca, um componente de acesso a dados e um componente de acesso ao banco de dados, né? Um para fazer select e o outro para fazer a conexão com o banco de dados. Então, por isso que fica assim, essa programação pequenininha. Então, aqui eu estou fazendo um select e abrindo a tabela. E aqui eu estou devolvendo um JSON array com todas as informações ali do nosso da nossa tabela, tá? Por que eu estou te explicando tudo isso? Porque eu vou ter que ensinar isso para o Cloud Code, né? Então eu vou ter que falar para ele que eu uso o GB Swagger, vou ter que falar para ele que eu uso que é uma aplicação Delphi com Horse, eu vou ter que falar para ele que é uma aplicação que usa a DR Connection. Então tudo isso eu vou explicando para ele. Só que antes de explicar, eu vou falar para ele o seguinte: olha, pega essa aplicaçãozinha de modelo e estuda essa aplicaçãozinha de modelo. Então é uma dica de ouro, tá? É uma dica de ouro. Anota aí, anota no papel, anota no computador, no bloco de notas, Notepad++, onde você for aí, põe um post-it, ensine ele, né? Fale para ele, olha, eu tenho uma aplicação no diretório X, que é uma aplicação modelo, dá uma escaneada nesse cara aí, entende como é que ele funciona. Isso já vai te dar uma vantagem muito grande, tá? Muito grande, porque ele vai aprender. Inclusive, você vai ver que ele é muito louco. É melhor a gente ver isso na prática, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora, né? Primeiro, a gente vai tomar um cafezinho aqui, ó. Se não pegou o café ainda, é melhor sentar, pausa, vai lá pegar o café e volta aqui. Beleza? Vamos lá. Ó, primeira coisa que a gente vai fazer, e a galera tem me perguntado bastante, Adriano, eu postei alguns vídeos no passado, né? E aí o pessoal pergunta assim, Adriano, mas o Delphi já está preparado para IA? Como é que eu faço isso, né? Eu gravei um vídeo mostrando que dá para fazer algumas coisas, né? Dá para você implementar algumas coisas dentro da IDE, né? Para você trabalhar. Mas tem algumas limitações, enfim, não é como outras IDEs aí que a gente já consegue trabalhar tranquilamente e mandar ele fazer algumas coisas dentro da IDE. O que eu vou propor para vocês aqui é muito diferente, tá? E é completamente tranquilo de se trabalhar, é completamente compatível e tem lá seus errinhos normais, né, como qualquer ferramenta, enfim, mas você consegue aumentar em até ou mais que 70% de velocidade de desenvolvimento. É isso aí, 70%. Galera, eu estou usando o Cloud Code aqui para desenvolver aplicações em Delphi e em outras linguagens, e em Delphi eu já consegui aumentar a velocidade de desenvolvimento em mais de 70%. Então, se você não está usando isso aqui, bicho, né? Se você ainda está programando um tradicionalzão aí, senta, escreve código e tal, enfim, você vai ficar para trás, meu amigo, vai ficar para trás. Então é melhor você ficar aí nesse vídeo até o final e entender um pouquinho como é que a gente está usando isso na prática, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou te falar. Cloud Code ele não é gratuito, né? Você precisa fazer uma assinatura. Então você tem lá a assinatura Pro, você tem a assinatura Max 5x e 20x, e você tem as assinaturas Team, Enterprise, etc e tal, tá? Então tem todas essas daí. A assinatura Pro, você vai pagar R$ 110 por mês, mais ou menos assim, 110, 100, 110, de acordo com a cotação do dólar, né? Mas vale muito a pena. 70% de produtividade a mais ou mais, tá? Depende muito aí de você. Eu consegui mais de 70% de velocidade, de qualidade de código também, tá? Então, R$ 110 é mixaria para o ganho de produtividade, de qualidade, de desenvolvimento, né, e velocidade, enfim, é surreal, tá? É surreal, tá? Então, como é que eu trabalho hoje, Adriano? Como é que você trabalha hoje? Eu trabalho com o Delphi aberto, tá aqui, ó, bonitão, certo? Eu vou pinar aqui de novo, vou só fechar aqui, vou pinar aqui, tá? E aí, o que normalmente eu faço? Trabalho com o Delphi aberto e trabalho com o VS Code. Olha a quantidade de janela que eu tenho do VS Code aberto. Você pode usar o VS Code, que ele é leve, tá? Ele é fácil de instalar, tem milhares de extensões dentro dele, é muito top de trabalhar, tá? Tem uma integração muito boa
com o Cloud Code e outras IAs também. Ele tem a IA do Copilot, que é da Microsoft, e é gratuito, dá para você usar bastante ali. Você tem um plano também que você pode assinar, mas o gratuito já dá bastante conta do recado, ok? Então, você vai trabalhar com o VS Code e o Delphi aberto. Adriano, eu instalei o antigravidade lá, eu vi o seu vídeo, ou vi em outro canal, eu vi o antigravidade e achei legal. Posso usar ele? Pode, sem problema nenhum. Vai lá, instala o plugin do Cloud Code, né? E pode usar também esse cara. Ah, eu quero usar o cursor. Pô, eu tô com grana aqui, assinei o cursor, né? O cursor custa, acho que R$ 1.100 por ano, né? Quer usar o cursor? Ok. Isso é só o editor, tá, galera? Essas IDEs aí, VS Code, antigravidade, cursor e etc., eles são só o editor. É só uma carinha bonitinha para a gente poder trabalhar. Por quê? Eu posso usar o próprio terminal. Então eu posso simplesmente, ó, vamos lá, clear, né? Eu tô com um terminal aqui, deixa eu só escurecer um pouquinho para ficar melhor para você. Ó, eu tô com um terminal normal aqui. Então eu posso simplesmente abrir uma pasta qualquer, em qualquer lugar aqui, né? Abrir a pasta do projeto, na verdade, e eu digito cloud, tá? Então, obviamente você tem que instalar o Cloud Code, né? Enfim, você instala, ele vai te perguntar, olha, você confia nessa pasta? Confio. Me dá segurança? Dá. Ah, beleza. Já estou trabalhando com o cloud aqui. Tá vendo? Eu posso dar um exit aqui, e aí eu volto para o prompt normal do terminal. Então eu poderia trabalhar só com o terminal e o Delphi aberto, sem problema nenhum. Mas eu gosto de trabalhar com o VS Code. Por quê? O VS Code vai me dar algumas vantagens visuais, tá? Mais fáceis ali, enfim. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma nova, mais uma janela, né? Vou abrir uma janela aqui. Deixa eu só ver onde é que ela vai ficar, né? Acho que ela vai ficar por último, é isso aí. Então, eu vou abrir aqui um VS Code, e o VS Code é bonitão também, né? Enfim, é bem amigável e tal. E beleza. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai clicar aqui em extensões, você vai procurar por Cloud, tá? Aí, ó, você vai ter essa primeira aqui, que inclusive tem um selinho de originalidade aqui do Anthropic, tá? Então você vai clicar nela aqui e vai fazer a instalação desse cara. Certo? Beleza. Adriano, eu não quero instalar mais uma extensão no meu VS Code. Aí você pode usar um terminal, certo? Abrir, deixa eu só jogar para cima, que você pode trabalhar aqui, né? No terminal, mas eu não gosto. Se fosse para trabalhar aqui no terminal, eu trabalharia lá no terminal original, né, do Windows e tá tudo certo, tá? Mas de vez em quando até a gente às vezes precisa usar o terminal aqui integrado. Então, beleza. Primeira coisa, instala esse cara aqui que é top demais, ok? Beleza. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu preparei uma pasta que é essa pasta aqui, ó, tá? Aplicação real. Então nós vamos ter aqui, ó, eu vou criar uma aplicação nova, uma pasta nova, tá? Colocar aqui, ó, deixa eu pensar aqui, vou colocar Cloud Code com Delphi, tá? Beleza, então essa vai ser a pasta que a gente vai trabalhar. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, para ficar legal, não, eu vou deixar assim mesmo, tá? Então aqui vai estar o nosso projeto novo, e aqui vai ter o projeto real, que eu vou falar para ele olhar para esse projeto, entender como é que funciona, para a gente poder, então, construir a nossa aplicação. Então o que eu faço aqui? A primeira coisa, né? Eu venho aqui, copio essa pasta, tá? Vou no VS Code, aqui em Files, Open Folder, beleza, vou abrir esta pasta aqui. Eu poderia abrir uma pasta anterior, né? Essa daqui, e falar para ele, ó, o projeto vai ser criado aqui, o projeto modelo está aqui. Mas eu vou abrir essa daqui mesmo, tá? Para não confundir aí, vou deixar esse cara criado aqui. Beleza? Ok, fechou. Então, eu tô aqui com o projeto zerado, não tem nada aqui dentro. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui em cima do lado direito, você vai ter aqui Cloud, esse ícone laranjinha. Clicou aqui, ó, ele vai inicializar o Cloud Code no VS Code para esse projeto, para essa pasta, tá? Então eu vou arrastar ele para cá para ficar maiorzinho. Ele dá aquela mensagenzinha, tá vendo? Ó, eu confio nessa pasta. Ok, muito bem. Então do lado esquerdo nosso aqui vão aparecer os arquivos que a gente vai trabalhar.
Do lado, no centro, o Cloud Code. Do lado direito, esse cara aqui é o, se você não conhece, né? Esse cara aqui é o chat do Copilot, do próprio VS Code. Então eu posso fechar esse cara porque eu não preciso de usar esse cara aqui, tá? Então beleza. Então o meu projeto tá aqui, certo? Muito bem. Aqui, primeira coisa que eu vou falar para ele, eu vou falar o seguinte, ó. Esse é um projeto Delphi API com Horse. Nem precisaria, tá? Mas só para contextualizar, começar a contextualizar o Cloud Code com Horse, ADR Connection e GB Swagger. Tá? Para quem está usando muito pouco a IA, está usando ali só chat, etc., existe uma dica da IA que é o seguinte: primeira coisa, dar contexto para a IA. Você tem que dar contexto para ela. Existe até cursos hoje, né, de engenharia de prompt e engenharia de contexto, tá? O que é o contexto? Eu vou falar para ela no que ela está trabalhando, para poder ela entender e começar a trabalhar em cima disso, tá? Em cima desse contexto do que você está passando para ela de informação, ok? Então, a primeira coisa que eu vou falar para ela é isso aqui. Vou dar um Enter e ele vai dar uma pensada aqui e etc. Eu tenho uma série de skills, tá? E uma série de plugins instalados dentro do meu Cloud Code. Inclusive aqui, ó, eu tenho um cara, né, que eu desenvolvi, eu falei essa semana, inclusive, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu falei em algum momento, nessas semaninhas aí, deixa eu só fechar aqui, cadê o... Aí. Eu falei que eu criei o primeiro plugin Cloud Code, né? Primeiro plugin Delphi para Cloud Code. E ele está disponível para você fazer a instalação desse plugin e trabalhar mais facilmente dentro do Cloud Code usando, né, programando em aplicações Delphi. Vai estar aqui na descrição o link desse plugin, e aí você pode instalar esse plugin dentro do seu Cloud Code e você vai programar melhor. Então aqui ele está me dando informações. Ó. Como eu falei que é um plugin Delphi, né? Aliás, é um projeto Delphi, ele já identificou que eu tenho esse plugin instalado aqui, que é o plugin Delphi Dev, que é esse cara aqui, tá? Ele deu algumas informações, ó. Ó, o que ele colocou aqui, ó? Plugin, Cloud Code Plugin, né? Versão 1.0 e tal, não sei o quê. E ele colocou aqui, ó, o que esse plugin faz? Transforma o Cloud em um especialista sênior em Delphi. Ao detectar código Delphi, aplica automaticamente o Delphi Style Guide, né? Que é aquele estilo de programação, aquela programação, o estilo de escrita de programação, tá? E padrões Solid, Clean Code, etc. E tal. Então ele deu aqui alguns comandos e tal. Beleza, né? E aí colocou, ó, projeto identificado como API Delphi com Horse ADR Connection e GB Swagger. Pronto para auxiliar, como posso auxiliar? Beleza. Você, obviamente, não vai ter isso ainda, né, na hora que você estiver assistindo esse vídeo, tá? Ele vai dar outras informações, né? Então, cada máquina, cada vez que você conversa com o Cloud Code, ele vai trazer informações diferentes. Então, esse prompt aqui que ele colocou, essa resposta, pode estar bem diferente aí no seu caso, tá? Beleza? Aqui, por exemplo, nesse plugin eu posso usar um /new project, tá em beta ainda, galera, mas não sei até quando que você está assistindo esse vídeo, mas enfim, tá em beta. Esse new project vai criar automaticamente um projeto Delphi usando o Cloud Code, tá? O Cloud Code vai fazer esse projeto pra gente. A gente não vai usar esse cara aqui, ok? Mas, enfim, ele já aparece aí pra gente. O que eu vou falar para ele agora, neste momento, tá? Eu vou falar para ele o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui a minha janela e vou fazer o seguinte, né? Ó, botão direito aqui e vou procurar, né? Ó, GB GitHub. Aliás, eu vou pegar direto aqui, ó, DR Connection, lá no meu GitHub, tá? Certo? Ó, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou lá no meu VS Code, vou colar ele aqui. Eu vou procurar hashload, né? Então, vou pegar mais um aqui. Vou colocar aqui assim, ó, hash load,
Sempre bom a gente dar contexto para ele, tá? Eu vou pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. O que que eu vou fazer? Eu vou falar para ele, ó, dá uma estudada nesses caras aqui, né? Apesar de que ele vai estudar o nosso projeto também, tá? Aí eu vou procurar o GB Swagger, tá? Ah, ele vai estar aqui, ó, quer ver? Então aqui mesmo, lá nos Midwars, cadê aqui? Swagger, que é esse cara aqui, tá? Ó, esse aqui é o documentador que a gente vai usar. Eu vou usar praticamente essas três bibliotecas. Então eu vou falar para ele assim, ó, estude sobre Horse neste link, né? Beleza. Aí eu vou vir aqui, vírgula, o primeiro é DR Connection, né? Ó, Horse, dois pontos. Deixa eu ver se eu consigo dar um home aqui, ó, sobre ADR Connection, né? E sobre GB Swagger. Então, o que que eu vou falar para ele? Estude sobre esses três caras. Ele vai acessar esses três GitHubs e vai começar a fazer um estudo para entender como é que funciona na lógica esses caras, tá? Eu poderia, inclusive, falar para ele, eu poderia dar os links dos canais do YouTube, porque lá no YouTube eu tenho vídeo sobre o ADR Connection, né? Não no meu canal, mas tem no Gabriel. Eu poderia mandar ele olhar o YouTube da Hashload e ver os vídeos que tem lá, e ele estudar e entender como é que funciona esses caras. Eu vou falar aqui mesmo só a documentação do GitHub. Então ele vai lá bonitinho. Vou tomar mais um café aqui. Enquanto isso, né? Muito bem. Então, enquanto isso eu vou explicando mais algumas coisas. É sempre bom você dar todos esses contextos, né, o máximo de informação possível para que ele vá aprendendo. Uma coisa legal, né? Eu vou dando confirmação aqui embaixo, tá? Ó, vou confirmando aqui, deixando ele acessar esses sites, tá? Então, é sempre bom você ir dando o máximo possível de informação e você só precisa imprimir, só precisa ensinar uma vez. Você ensinou uma vez, o Cloud Code ele tem uma memória muito boa, então ele vai lembrando conforme você vai conversando com ele em outros momentos, né? Até em outros projetos. Quanto mais você conversa com ele, eu escrevi isso num artigo, inclusive lá no meu LinkedIn, né? Quanto mais você conversa com ele, mais ele entende o contexto, entende o que você faz. Então ele vai entendendo ao longo do tempo o que você está fazendo. Inclusive, ó, marcou aqui, ó, deixa eu salvar esse conhecimento na minha memória de projeto, tá vendo? Então ele vai salvar tanto informações na memória do projeto quanto na própria memória do Cloud Code para lembrar de você depois. Então é muito comum você estar conversando em outro projeto, né? E ele lembrar, ah, legal, então você vai fazer tal coisa nesse projeto, igual você fez no outro projeto A, né? Enfim, então é muito normal ele fazer isso, tá? É muito normal. Então isso é legal porque você vai acelerando aos poucos. É como se você estivesse numa rodovia, né? Você está numa rodovia ali, você entrou na rodovia, você vai entrar devagar, né? Ali, 60 por hora, 70, 80, e conforme você vai entendendo, ah, ah, você vai se acostumando com a estrada, né? Você vai entendendo ali as curvas, né? Aprendendo sobre a estrada, o traçado da estrada, você vai aumentando a velocidade, né? Enfim, acontece a mesma coisa aqui. Conforme ele vai te entendendo, ele vai fazer as tarefas muito mais rapidamente, tá? Porque ele já conhece o contexto, ele já conhece aquela ferramenta, aquele conhecimento que você deu para ele, então ele executa mais rapidamente esses processos, tá? Essas tarefas que você vai dar no dia a dia, beleza? Então, ó, eu não vou fazer muitos cortes nesse vídeo, não. Vou fazer pouquíssimos cortes, tá? Para a gente poder ver ele trabalhando na prática, tá? Ó, ele terminou aqui, o que, que ele fez? Eu estudei e memorizei as três bibliotecas aqui. Né? Aqui está o resumo. A DR Connection, tá? Então ele deu aqui algumas informações, Horse e GB Swagger. Então ele já sabe como trabalhar com esses três caras, tá? Ele já tem uma noção ali de como trabalhar com esses três caras. Beleza? Muito bem. Agora eu vou falar para ele o seguinte, ó. Vamos construir uma nova
API usando como modelo uma outra API que já desenvolvi antes. Quero que você estude o projeto e entenda como funciona, para que possamos criar essa nova API. O outro projeto está na pasta. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar aqui. Vamos ver onde é que a gente está. Aqui, eu vou falar aqui, ó. Tá? Ctrl C, deixa eu ver o que tem aqui, beleza. Eu tenho a pasta da API. Vou até mandar ele direto aqui, ó. Para essa pasta aqui. Ctrl C que tá todo o código fonte aqui, né? Enfim, vou colocar aqui, ó. Tá aqui. E o database em Firebird 3.0 está. Ele não vai conseguir ler o Firebird, né? Na pasta. Ou talvez consiga, tá? Às vezes ele consegue. Então, tá na pasta database. Ok. Vamos fazer CRUDs das tabelas. Vou te passar qual tabela vamos trabalhar. Então, assim, pode exagerar um pouco no prompt também, tá? Vou dar uma dica de ouro para você aqui, que isso aqui ninguém fala. Então, senta e anota, tá? É o seguinte, você pode usar uma outra IA para gerar o prompt de maneira mais assertiva, tá? Ou seja, você pode pedir para uma outra IA, pode ser o próprio Cloud Chat, né, a aplicação chat do Cloud, pode ser o GPT, pode ser o Perplexity, pode ser o que você imaginar. E pode ser também o, o Copilot. Então você pode vir aqui no Copilot e escrever para ele, olha, estou criando uma API em Cloud Code usando o VS Code, eu quero criar um prompt, eu quero que você crie um prompt bem elaborado para eu passar esse prompt para o Cloud Code executar essa ação, tá? Por que que eu vou te dar essa, por que que eu estou te dando essa dica? Porque é o seguinte, você tem um limite, tá? Vou abrir aqui o Cloud Code, ó. Você tem um limite, ó. Vou pegar aqui. Opa, só um minutinho, deixa ele só pensar aqui. Aí, ó, aqui. Eu tava com uma tela aberta ali, ó. Então, você tem aqui o uso. Aí você tem sessão atual, 2% aqui, né? Você tem a sessão semanal e você tem a sessão aqui com o LLM que você está usando. Então, isso aqui, mesmo que você assine, você vai assinar o Pro, você tem ali uma janela de tempo para usar essa sessão, né, para usar, fazer as perguntas. Isso aqui vai bater em 100%, você não vai poder mais usar, mesmo na versão paga, né, assinatura. Então, você vai ter que esperar ele zerar isso para você poder continuar o projeto. E você tem uma sessão semanal também, você tem um limite semanal de uso, tá? E conforme você vai conversando com o Cloud Code, obviamente ele vai gastando tokens. E quanto mais você conseguir economizar tokens, melhor. Então você pode usar uma IA gratuita, como o Copilot que está ali, pede para ela montar um prompt e manda para o Cloud Code. São alguns tokens a menos que você vai usar ali do seu projeto, da sua assinatura Cloud Code. Tá? Então isso é muito legal. Uma outra coisa importante, este plugin que eu criei aqui, que nesse caso está instalado já, ele também economiza tokens, tá? Porque eu já preparei esse plugin para que ele use menos token, ele conheça melhor a aplicação Delphi. Eu ensinei esse plugin como que uma aplicação Delphi se comporta, etc. Então ele vai usar menos token justamente porque você está com esses plugins instalados, tá? Então instale o plugin, vai lá no meu
pega aqui na descrição, né, na parte de baixo aqui do YouTube, pega o link aí do nosso plugin e instala, tem todas as instruções lá no GitHub, você instala e você vai poder usar o Delphi Dev, né, dentro do Cloud Code, tá? Eu vou dar esse Enter aqui, ó, e vou... O que que ele vai fazer agora? Ele vai abrir aquela pasta, tá? Do outro projeto e vai entender aquele projeto. Olha só, eu vou explorar a estrutura do projeto existente para entender como funciona. E aí é muito louco, porque o que que ele vai fazer aqui? Eu vou até chutar o que ele vai fazer, tá? Porque eu já estou acostumado. O que que ele vai fazer? Eu vou dar as permissões, tá? O que que ele vai fazer aqui? Ele vai ler o projeto, entender as units, entender a estrutura, entender onde que eu estou usando GB Swagger, onde é Horse, onde é a DR Connection, ele vai entender tudo isso, tá? E muito provavelmente ele vai já criar esse novo projeto aqui, a gente vai ver ele criando as pastas, tá? E ele vai começar a montar aquele scaffold todo aqui, tá? Então ele está lendo todas as units ali, tá? Para ver a estrutura de programação. Ele não está vendo regra de negócio aqui, tá? Ele não está olhando nesse momento, não falei para ele olhar a regra de negócio. Pode ser que ele olhe, tá? Mas, enfim, a principal sacada aqui é ele entender como que funciona o projeto. Ó, pediu acesso à pasta de database, né? Ah, e tem um detalhe muito importante aqui também que economiza tokens, tá? E eu não fiz, deveria ter feito. Aqui, ó, enquanto ele está pensando, você dá um Shift Tab, vai aparecer aqui, ó, Accept Edits On, tá vendo? Se eu der outro Shift Tab, ele vai aparecer aqui, ó, Play Mode On. O que é o Play Mode On, Adriano? O Play Mode é o seguinte, ele vai entrar em modo de planejamento, tá? Então ele vai fazer tudo isso aqui, mas ele não vai executar nada. Ele vai criar um planejamento, criar um plano de execução e vai te falar, ó, eu planejei isso daqui, né? Agora está em modo de Play Mode. Vamos ver se ele vai rolar aqui. Eu vou fazer uma outra coisa, tá? Existe um comando novo agora no Cloud Code, que é o comando btw, tá? Você dá um espaço aqui e você fala, ó, esqueci de colocar no Play Mode. Use o Play Mode, né? Coloquei com N aqui, ó. E eu perdi aqui, peraí. Aí, aqui, beleza. Play Mode, tá? Use o Play Mode para planejar antes de executar. Vamos ver. O que ele vai fazer? O BTW, ele vai interromper o trabalho agora, vai ler a minha mensagem, tá? E ele vai me dar uma resposta. Ele já deu aqui, ó, anotado. Na sequência, antes de qualquer implementação, entrarei no modo Play Mode, tá? Para analisar a estrutura do projeto existente, mapear os padrões estruturais, arquiteturais, propor a estrutura da nova API, listar os passos de implementação. Então, o BTW é legal porque ele dá uma economizada também, né? E aí, o que ele faz? É como se você estivesse falando com uma pessoa real. Né? A pessoa está lá trabalhando, você para ela ali, ó, você precisa fazer tal coisa. E aí a pessoa vai parar, te escutar, opa, legal, tá, entendi, pode continuar aí agora. Agora eu vou dar um ask e ele vai continuar, tá? Então se por acaso você esquecer alguma coisa e tal, ele vai fazer isso aí pra gente. Ó, ele identificou aqui, né, algumas informações e ele sozinho montou esse menu, tá? Qual será o nome do novo projeto? Eu vou colocar aqui, ó, seta para baixo, tá? Vou colocar aqui demo YouTube, tá? Esse vai ser o nome da nossa API. Enter. Ele montou sozinho este menuzinho aqui, que é um assistente, tá? Você viu que eu não mandei ele fazer isso. Então ele já identificou, tá? E agora ele está fazendo um questionário. Então aqui, ó, pasta destino, pasta atual, Cloud Code com Delphi. Enter. Banco de dados. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou ter que falar o seguinte, né? Aqui o problema é que a pasta está em lugar diferente. Mas, tudo bem, eu vou... Como tem um arquivo de inicialização, tá? Tem um arquivo ini aqui, ó, quer ver? Eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui a gente tem, na API, vou pegar aqui, ó. Na API a gente tem no bin um arquivo business.ini,
tá? E nesse business.ini eu tenho aqui o diretório da aplicação. Então o que eu vou falar para ele aqui, ó? Eu vou falar para ele, aqui eu já preparei, né? Então ele vai estar apontado para esse banco aqui, ó, tá? Firebird Data BDSys 2.fdb, que está numa pasta do Linux, que eu estou usando WSL aqui. Então aqui eu vou falar para ele o seguinte, ó, você vai na terceira opção, vou dar um Ctrl V aqui, e vou falar para ele o seguinte, ó, vou colocar aqui assim, o banco será o bdsys2.fdb que está na minha pasta. Vou colocar aqui na minha pasta do Linux, no WSL local. Não se preocupe com isso. Vou falar para ele não se preocupar, por quê? Porque eu tenho um arquivo ini que aponta para lá, né? Não se preocupe com o banco. No diretório, olha só que louco, né? No diretório tal, aí eu vou colocar aqui, ó. Vou lá no finalzinho, ó. Tem um arquivo business.ini com a configuração de apontamento para o banco. Copie esse arquivo. Já está preparado, tá? Já está pronto para uso. Ou seja, eu ensinei para ele, olha, não precisa se preocupar com o banco de dados, né? Ok? Não precisa se preocupar. O banco está na pasta X e eu tenho um arquivo ini que está apontando, já está tudo configuradinho, tudo bonitinho, apontando para o banco que a gente vai usar, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma cópia desse arquivinho e vai jogar ali na nossa pastinha, para a gente poder fazer acesso, tá? Então, ó, beleza, primeira tela, primeira tabela, eu vou colocar aqui clientes, tá? Tabela de clientes, certo? Vou dar um Enter. Ó, qual tabela do banco vamos implementar primeiro? Clientes. Aí ele vai mostrar tudo pra gente aqui, eu posso dar um outro Enter e beleza, ele vai continuar o nosso trabalho e agora ele vai começar a planejar a aplicação, beleza? Ó, infelizmente, na hora que eu dei um Enter ali, eu tive um erro, entrou uma atualização do Windows aqui, não deu tempo e ele acabei perdendo um pedacinho aqui da, do trabalho aqui do vídeo. Mas tudo bem, não tem problema nenhum porque eu vou te explicar o que ele fez, tá? Então, vamos lá. Eu vou te explicar aqui, ó, do ponto onde parou o vídeo e vou te explicar o que aconteceu depois, tá? Fique tranquilo, vamos lá. Olha só que legal. O que ele fez aqui nesse momento, tá? Depois que eu dei aquele enter lá no submit, etc., ele gerou para gente um plano de execução, um plano de trabalho para poder criar toda a infraestrutura, toda a estrutura do projeto, ok? Para a gente poder trabalhar. Então, olha só, eu vou ler com vocês aqui. Contexto. Usuário quer construir. Então, aqui, ó, o plano foi criado, né? Atualizado. Ó, o usuário quer construir uma API Delphi REST chamada Demo YouTube, modelada sobre projeto X, Horse mais ADR Connection, GB Swagger e Firebird 3.0, né? A nova API seguirá exatamente os mesmos padrões arquiteturais do projeto modelo, com o nome Demo YouTube e começando pelo CRUD completo de clientes. Foi o que a gente colocou ali, tá? Então, beleza. Aí ele está aqui, ó, destino do projeto, onde que ele vai salvar esse projeto, a arquitetura, quais são os arquivos que ele vai criar, né? E todas as informações aqui pertinentes, tá? Então aqui ele vai fazer uma varredura total e vai dizer o que ele vai fazer, tá? Então tá aqui toda a arquitetura do projeto, certo? Inclusive as versões aqui de cada biblioteca, né? Então ele criou aqui um demo, um boss.json, e depois da criação ele está me dizendo o seguinte, que é só abrir a IDE, file open, ele vai criar o arquivo aqui DPR, ó, o demo youtube.dpr,
e aí a gente vai conseguir, né, o Delphi vai criar automaticamente aqui o dproj, e a gente vai conseguir fazer um boss install depois e iniciar esse projeto. Essa é a ideia, tá? Eu já fiz isso, né? Só que deu um errinho aqui na atualização do Windows, acabou comprometendo aqui, ele cortou, né? Eu perdi um pedaço aí da gravação, mas tudo bem. Eu vou te explicar o que foi feito, tá? Então aqui, ó, ele criou para mim, isso aqui eu não criei nada, tá, gente? Essa aqui é a pasta do nosso projeto. Então lá naquela pastinha, ele criou uma pasta chamada API, igual à estrutura do projeto modelo, e saiu criando, ó, bin, ele já criou aqui um arquivo ini com as configurações de acesso ao banco. Ele já criou aqui um controller e aí ele não trouxe todos os controllers que tem lá. Lembra, eu falei para ele, olha, eu vou começar pela tabela de clientes. Então o que ele fez? Ele criou uma unit que é o meu controller base e criou o controller clientes. Ó, tá aqui, ó. Tudo bonitinho, codificou, tudo certo, todos os endpoints, fez aí toda a programação, exatamente como está lá no projeto demo, tá? De demonstração modelo, né, na verdade, que é uma cópia ali que eu não posso ficar abrindo muito para não revelar as regras de negócio ali do nosso colega, tá? Enfim, mas ele pegou a base, entendeu como é que é o meu estilo de programação e criou para mim, ó. Criou aqui o DAO, né, o DAO base, criou aqui o de clientes, então ele julgou aqui o que é importante e o que não era importante, o que é comum do projeto lá daquela outra pessoa, e ele trouxe para um projeto novo aqui, só aquilo que realmente é necessário, para a gente poder começar esse projeto novo, né, para a gente começar a desenvolver esse cara. Então ele é inteligente a esse ponto de julgar o que deve e o que não deve ser trazido para cá, tá? Então trouxe aqui um select também, ó, com a tabela, etc, enfim. O boss JSON e boss lock. Ok. Eu já dei um boss install, isso aí não tem nenhum segredo, porque é só você vir aqui, ó, abre um terminal, né? A gente está no diretório aqui do nosso projeto. Quem trabalha com boss já sabe, é só boss install, ele vai baixar as bibliotecas, tá? Ele vai baixar todas as bibliotecas e vai instalar aqui dentro desse projeto. Então, só fiz isso, mais nada, tá? Não, você não perdeu nada aí, tá? Eu que perdi um pedacinho da gravação aqui, mas você, como conteúdo, não perdeu nada, beleza? Então tá aqui, ele criou bonitinho. Eu abri o DPR dentro do Delphi e ele criou para mim o demo YouTube. Só que é o seguinte, vamos lá pro Delphi. Eu vou te mostrar o seguinte, deu um errinho sim, tá? Deu um errinho sim. Que erro que ele deu? Ele deu um erro numa linha aqui da Unity do próprio Horse, tá? Ele deu um errinho aqui nessa, eu não vou lembrar agora onde que ele deu erro, mas ele deu um erro numa linha aqui. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Eu gravei aqui dentro do VS Code, tá? Então, pegar aqui, ó, no Cloud, eu vou descer um pouquinho, ó. Então, tudo isso aqui ele criou, foi mostrando aqui que ele criou e tal. Beleza. Aí ele terminou aqui a criação, um pouquinho mais para baixo. Fez, ó, ele mostrou para mim tudo que ele criou. Tá vendo? Ele criou tudo isso daqui, ó, todos esses arquivos, tá? Do zero. Aí ele mandou para mim, ó, abre lá o demo, vai ser criado um dproj, vai na pasta ali no terminal e roda o boss install para instalar as bibliotecas. Só que na hora que eu buildei na aplicação aqui, ele deu esse erro aqui, ó. Na Unity Handle Exception do próprio Horse e 2003 Undeclared Identifier to JSON. Isso aqui não é erro do Cloud Code, isso é um erro meu, né? Porque eu criei esse projeto modelo numa versão do Horse e ele instalou uma outra versão do Horse ali, né? Então deu um errinho ali, mas não é erro do Cloud Code. Eu que esqueci de falar para ele, olha, use a mesma versão de Horse ali, então muito provavelmente ele instalou uma versão mais recente. Eu vou validar isso aqui, vou ver o que está acontecendo, mas assim, você consegue pegar o erro, passar para ele, e ele vai ler e tentar identificar esse problema. Aqui nesse caso, o que ele fez? Ele simplesmente abriu a Unity do Horse e atualizou a biblioteca. Eu não quero que ele faça isso, eu não quero que ele atualize a biblioteca. Eu quero que ele me aponte o erro. Ah, é a versão do Horse? Tá, legal. É a versão do ADR Connection? Tá, legal. Então a gente vai instalar a versão correta, tá?
Então, eu posso agora falar para ele o seguinte, olha, não era para ter mexido no horse, né? Então, eu posso falar isso para ele, ó. Então, eu vou falar assim, não era para ter mexido na versão horse, ou seja, nas units do horse. Reverta sua alteração. Vamos ver se ele vai conseguir fazer, tá? Eu vou dar um Enter aqui, porque ele mexeu na unit do horse. Eu não quero que ele mexa lá. Isso uma tarefa minha. Eu vou lá e vou fazer instalar a versão correta do horse. Não é obrigação dele. Poderia até falar para ele, mas nesse momento aqui especial, não é uma obrigação dele fazer isso. Então foi um erro da minha parte. Mas tudo bem, beleza. Isso é legal porque eu consigo instruir ele em algumas coisas. Então agora, o que ele sabe? Que ele já sabe? Ele não pode mexer nas bibliotecas de terceiro. Então eu já dei uma instrução para ele. Você não pode mexer nas instruções da biblioteca de terceiro. Isso é muito bom, tá? Porque senão você perde esse controle. Então, é legal que dá esse tipo de erro para você entender como que você toma uma ação, né? Na hora de você desenvolver alguma coisa. Então, reverteu, ele está de volta no arquivo no original. Ó, a solução correta não é remover o random exception do nosso projeto, tanto no Boss quanto no YouTube, tal, tal, tal. Aí ele falou aqui, ó, quanto e substituir por um tratamento de exceção inline. Posso fazer isso? Não. Né? Aqui ele perguntou se eu quero tirar o random exception e colocar uma instrução dele. Não. Vou analisar manualmente. Aguarde. Certo? Aguarde. Beleza. Então eu vou falar para ele aguardar instruções minhas. Certo? Eu vou compilar o projeto aqui só para você poder entender qual é o erro que está dando. Tá? Ó, deu um reload aqui. Yes to all. Vou buildar. Ele vai apontar um erro aqui, ó. Tá vendo? Nessa linha aqui do handle exception, tá? Talvez não seja nem a versão do do horse. Pode ser a versão do middleware, por algum motivo, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu não estou usando neste projeto, eu não estou usando o handle exception. Então o que eu vou fazer? Eu vou retirar esse middleware, tá? Mas eu vou fazer isso nos bastidores para a gente não ficar com um vídeo longo demais, né? Já vai ficar longo, então não vou fazer isso nos bastidores. Só corrigir isso aqui. Eu só vou retirar esse middleware, tá bom? Só isso, mais nada. Então aguarda aí. Ó, beleza. Eu retirei aqui algumas bibliotecas que eu realmente não estou usando e não havia necessidade, tá? Só para poder chegar no mesmo ponto onde talvez você tenha o problema aí, tá? Então vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó, cat boss.json, e aí eu removi as duas bibliotecas de log e removi a biblioteca de o handle exception, tá? Só isso. Só dei um boss uninstall aqui, ó, um install, o nome da biblioteca e removi. Só isso, mais nada. Aí olha só que legal. Vou lá para o Delphi, tá? Vou lá para o Delphi e olha só, eu vou buildar aqui a aplicação e olha que doideira. Ó, ele ainda tá dando erro aqui porque eu removi lá, mas eu não removi as units, né? Então eu tenho que retirar aqui, ó, esse cara, os dois do logger. Vou retirar aqui também o logger. Aqui. Isso aqui também é do logger. Aqui no meu JSON, né? No meu use, vou retirar esse cara aqui. Beleza, deixa eu ver mais onde ele tem. Aqui, ok. Certo, vamos ver, vamos salvar aqui e vamos buildar esse cara. Opa! Ó, agora buildou, tá vendo? Ó? Legal. Então foi só erro de biblioteca. Natural, normal. Tem algumas coisas que eu ainda não ensinei o meu Cloud Code. Poderia ter falado ali no VS Code, né, ali nas linhas, falado, olha, essa biblioteca é isso aqui, essa biblioteca é aquilo, enfim. Eu só falei para o Cloud Code, eu só mencionei do ADR Connection, do Horse e do GB Swagger, né? Enfim, então vamos lá, vamos recapitular. O que a gente fez aqui, né?
Mandei ele criar, deixa eu fechar meu terminal, mandei ele criar tudo bonitinho, né? Ele deu uns errinhos ali de biblioteca, erro do Adriano Santos, que não falou para ele das bibliotecas, de versão, de etc, etc, etc. Não é erro da aplicação, é falta mesmo de material que eu forneci para ele. Então, por isso que eu falei no começo do vídeo. Forneça contexto para ele, forneça o máximo de informação. Né? E aí você vai corrigindo. E tudo isso que eu fiz aqui, eu removi as bibliotecas, eu posso vir aqui no prompt e falar para ele, ó, removi as bibliotecas XYZ porque estavam dando um erro, vou fazer a instalação manual. Ou não, eu posso falar para ele, instale essas dependências, tá? Eu posso falar também aqui, ó, no próprio prompt, tá? Ó, instale as bibliotecas XYZ. Por quê? Ele consegue fazer chamadas a terminal. Ele pode executar chamadas de terminal aqui dentro, tá? Do prompt do próprio Cloud Code, ou como eu mostrei aqui, abrindo um novo terminal. Beleza? Então, legal. Ele fez o que a gente precisava fazer. Ele fez o que a gente mandou ele fazer. Criou lá tudo bonitinho. Eu vou executar a aplicação agora aqui e vou ver o seguinte, ó. Ele criou, eu buildei ele na minha pasta. Deixa eu abrir de novo aqui. Ó, ele buildou aqui, né? Então eu já tenho um arquivo aqui. Tá, legal. Outra coisa. Tá vendo? Eu não expliquei algumas coisas para ele, né? Lá no outro projeto, o meu output do outro projeto tá apontado para onde, né? Tá apontado para uma pasta. E ele não sabe aqui, né? Então ele muito provavelmente quando ele criou o DPR para mim, ele não mexeu em nada lá, ó. Ele gerou o demo YouTube.exe, ele gerou no mesmo diretório do DPR aqui. Vamos dar uma olhada para ver o que ele fez lá? Então é legal, né? Ó, Project Options. Então, esse tipo de informação você pode indicar para ele também, olha, o output do exe, do binário, é em tal pasta. O output dos DCUs é em tal pasta. Então, tudo isso o Cloud Code não sabe, né? Enfim, então ele vai criar o DPR do jeito dele lá, do jeito que ele conseguiu entender, tá? Então aqui eu vou alterar o output. Vamos colocar aqui, eu vou colocar ponto barra bin, tá? Ponto barra bin. E aqui no nosso DCUs, ponto barra DCU. Ok, beleza? Show de bola. Então vou apagar ele aqui, daqui, né? Porque o meu ini está aqui, ó, tá nessa pasta. Então, coisas de Delphi, normal. Né? Vou buildar. Perfeito, vamos ver se buildou. Buildou aqui, ó, tá legal. Vou executar. Ó lá. Olha o que ele fez, olha que doideira. Já criou aqui, ó, demo YouTube, bonitão, né? Isso aqui é que eu não abri a outra aplicação porque é, é, eu não quero revelar coisas do cliente, né? Enfim, mas ó, lá eu geralmente quando eu crio uma aplicação para cliente, eu vou até mudar aqui a minha câmera. Quando eu crio aplicações para cliente, o que eu gosto de fazer? Lá naquela janelinha do DOS ali, né, enfim, do terminal, eu gosto de pegar o logotipo do cliente e criar criar um íconezinho ali em forma de terminal. Eu esqueci, em ASCII 2, né? Eu mando ele criar em ASCII 2 e para ficar bonitinho ali e tal, enfim, se bem que ninguém vai ver porque é um back-end e tal, mas só para fazer uma firula ali, né? Então, ele viu isso no código-fonte, porque o ASCII 2 está lá no código-fonte da aplicação. Eu vou mostrar para vocês aqui. E ele já fez isso para a gente. Ficou muito legal. Vamos lá, vamos voltar lá para a tela. Olha que legal. Olha que bonitão. Muito bom, né? Ele criou aqui API REST Horse ADR Connection, colocou uma descrição, etc. Colocou aqui o demo, né? Demo YouTube API executando na porta tal. Ele está executando a porta 3015. O banco está na porta 3060. Aqui ele está lendo do config, né? Do ini ali, tá? E colocou inclusive aqui o link da documentação, certo? Beleza. Eu estou aqui com um Postman aberto que ele já está apontando para a porta 3015, tá? 3015. Então vamos ver se está funcionando. Vamos executar aqui, ó. Ó,
Deu um errinho aqui, vamos ver o que ele deu. Internal error, normal, beleza, deu um access violation aqui, ó, tá vendo? Ó? Access violation. A API tá rodando, mas deu um access violation. Aí eu posso pegar esse cara aqui e fazer assim, ó, Ctrl C, vem aqui, a aplicação tá rodando, né? Eu posso falar para ele aqui agora, ó, rodei a aplicação, ó, sem erros, porém, ao fazer a primeira chamada, para barra clientes, deu access violation. Aí eu dou um Alt Enter aqui, ó, e Ctrl V. Ctrl V. Deixa eu clicar com o botão direito aqui, ó. Direito ele colou. Então eu colei o erro ali, ele vai compactar os caracteres ali para diminuir a quantidade de tokens usado, né? Vou dar um Enter. Aí ele colou para mim, vamos ver o que ele fala, tá? Vamos ver o que ele responde para a gente aqui em relação a isso. Vamos ver, ele vai analisar e isso é absolutamente natural, galera, tá? É muito natural, ele dá alguns erros, que quando a gente vai para uma outra linguagem, que é uma linguagem mais nova, também dá erro, mas os erros são um pouquinho mais diminuídos porque ele conhece melhor outras linguagens. O Delphi é uma linguagem de, né, 30 anos aí e tal. Então, 31, né? Então, algumas coisinhas a gente vai ensinando ele, vai falando para ele o que está acontecendo, né? Enfim, então, normal, natural. Não desistam, não desistam, porque é assim mesmo. Então, vamos ver, ó. Analisando o fluxo de execução para ver onde é que acontece, onde ocorre o NIL, né? Preciso ver o Swagger registra a instância dos controllers. Então, ele vai fazer uma análise, tá? Ele vai encontrar ali onde que está o problema. Eu não quero mexer no código-fonte, eu quero que ele se vire lá, tá? Eu posso até rodar em debug, aí é muito pessoal, né? Eu poderia simplesmente rodar aqui em modo debug só para ver onde é que está acontecendo o erro e com o erro acontecendo, eu posso falar para ele, ó, tá dando erro na linha XYZ, mas eu quero que ele olhe para mim isso, tá? Então é importante, ó, deixa ele olhar aí o erro, né, o que está acontecendo, tá? Enquanto ele faz isso, eu vou abrir aqui algumas units, só para você poder ver, ó, no infra, eu tenho aqui, deixa eu ver onde é que tá, acho que é no lib, não, deixa eu ver que eu não lembro mais. Eu quero ver lá o ASCII2, né? Onde que ele tá? Eu não lembro mais. Acho que tá no Functions. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Então eu chamo esse show logo lá no DPR, onde eu mostro aqui, faço o meu ASCII, né? Então é daqui que ele tira essa informação. Ele até nem fez muito bem aqui, deu uns errinhos, né? Tá meio desalinhado, mas o que valeu foi a intenção aqui, né? Então ele fez legal pra gente, ó. Eu posso até corrigir se for o caso. Ficou bonitinho até, não ficou ruim não, tá? Mas é isso aí, beleza? Então, vamos ver se ele descobriu lá o problema? Ó, preciso entender o get pull item. Ele acha que o problema está no get pull item, que é uma opção ali dentro do Swagger, né, do ADR Connection, perdão, que a gente faz a parte de pool de conexões. Então ele vai avaliar todo o código-fonte agora, tá? Então é importante. Eu vou fazer um corte rápido aqui, porque deve demorar um pouquinho, eu não quero que o vídeo fique ainda mais longo do que eu programei. Então a gente já volta aqui, tá? Ó, voltei aqui, eu voltei muito empolgado, porque ele descobriu o problema. E aí é um problema que eu não falei para ele, não dei essa instrução para ele, tá? E é algo que seria um pouquinho mais chatinho dele descobrir. E eu achei que ele não ia descobrir o problema, tá? Por quê? É o seguinte, quando a gente usa o ADR Connection, é uma coisa na minha biblioteca, tá? Quando a gente usa o ADR Connection, eu tenho que vir aqui, ó, eu vou dar um yes to all, porque ele identificou o problema lá, tá? Eu vou mostrar já, e ele já fez uma correção. Então eu vou dar um yes to all aqui e vou te mostrar o que que foi. Então eu vou dar um yes to all, project options,
que acontece? A minha biblioteca DR Connection, eu preciso indicar para ela qual que é o... eu acho que ele não veio aqui, ele fez outro tipo de alteração, tá? Vou dar uma olhada lá no VS Code. Mas é o seguinte, eu preciso vir aqui e definir qual que é a biblioteca de componentes de acesso a dados que eu vou usar. Então tem lá a DR com underline FireDAC, Zeus, PGDAC e Unidac. Eu preciso definir isso. E é algo que eu não falei lá no VS Code, lá no Cloud Code, né? no prompt. Eu não falei para ele olhar isso, tá? Eu só falei para ele ler a documentação. E ele teria que vir aqui e adicionar esse cara aqui, tá? Então, ele não adicionou, já vi aqui que ele não adicionou, vou dar um save aqui, vou lá no VS Code e vou ler o que ele escreveu. Olha só. Então ele estava achando que era o getPool, né? Não. Causa raiz encontrada. A função createConnection em adrconnection.interface.tal exige a diretiva adr com underline FireDAC esteja definida. Sem ela, levanta uma exceção. Então ele deu a mensagem aqui, ó, tá? Que foi justamente o que eu fiz, né, para descobrir o problema. Antes dele descobrir, eu fiz um teste. Eu abri a aplicação, o Delphi, rodei em modo de debug, fiz um get ali pelo Postman e descobri o problema. Simples de resolver, tá? Então ele colocou aqui, ó, exception, bababá, o try chama disconnect events, enfim, ele mostrou aqui. Olha o que ele colocou, ó, recompile e teste. Deixa eu ver aqui, ó. A correção é adicionar o define adr connection FireDAC no DPR. Ele adicionou, né? Não é o lugar ideal para ele adicionar, para ele fazer isso. O ideal era abrir o Project Options ali e adicionar isso lá dentro. Então, quando ele deu reload, é porque ele fez essa alteração aqui. Então, vamos lá. No DPR, ó, ele adicionou a diretiva aqui, ó. Tá vendo? Ele adicionou aqui. Vamos ver se compila? Compilou, vou abrir de novo, vou executar. Beleza, abriu aqui, vou lá no meu... Ó, ele deu reload ali, eu acho que eu não tinha salvo o caminho do output, mas olha só, ele caiu na mensagem do DPR, que é aqui embaixo, ó, indicando que ele não conseguiu encontrar o arquivo INI, né? E tá rodando a porta 9000. Não é isso que a gente quer, tá? Então vamos ver aqui. Vamos dar um Project Options. Eu acho que eu não salvei ali o output, tá? Acho que eu não salvei. Aí é besteira minha mesmo. Provavelmente eu alterei e não salvei o DPR. É isso mesmo, ó, tá vendo? Então aqui, ó, vou voltar, ponto barra bin, e aqui no output de ponto barra DCUs, beleza. Salvar, vou buildar novamente e vou executar sem debug, né? Executei aqui. Beleza, ó. Agora sim, ele pegou tudo bonitinho. Vamos lá no Postman. Send. Deu ainda um errinho aqui, ó. Tá? Provavelmente é porque eu preciso adicionar isso lá no Project Options e não ali no DPR. Então vamos fazer essa alteração? Aí eu vou fazer a alteração, tá? Então lá no DPR, lá em cima, eu vou tirar, tá? E vou adicionar aqui no Project Options. Beleza? Então, normal isso, tá? É coisa do projeto mesmo, né? Então, vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula, adr com... O Delphi de vez em quando faz isso, eu não consigo ver tudo aqui, né? FireDAC. Certo? Ó, beleza, adicionei a diretiva, vou salvar, vou buildar. Beleza, rodei aqui, né? Eu arrastei já aqui. Beleza, ok. Aí eu vou de novo, né? Deu erro, tá vendo? Deu mais erros aqui. Só que aqui já fica mais fácil, porque qual que é o erro que ele deu aqui, ó? De DLL. Se a gente olhar aqui, ó, FB Client, tá vendo? Então tá faltando um FB Client lá no diretório da aplicação. Então aí já é mais fácil, né? Enfim, eu poderia ter feito o seguinte também. Posso pegar aqui, ó, eu fecho, né?
vou buildar novamente, vou executar com debug, vou buildar aqui, certo? Beleza, e vou executar com debug, ativado, né? Vou jogar o Delphi para o lado aqui de novo. Jogar ele aqui, cadê? Perdi a janela. Aqui, ó. Legal. Vou pegar aqui a nossa aplicação, rodo do lado aqui, certo? E aí eu posso ir no Postman, send. Ele vai bater lá no Delphi, olha só, aí já deu uma mensagem, né, de DLL, ó. Tá vendo? Ó? Cannot open file, fbclient.dll. Ou seja, tranquilo, né? Fácil. Então, se você não conseguir detectar o erro ali rodando em modo normal, você roda em modo debug, identifica o erro, e aí você pode, inclusive, falar para ele, olha, tá faltando, o erro acontece por causa disso e disso e disso. Então, você vai instruindo ele para fazer o que você deseja, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a DLL lá para a gente poder ver se funciona. E aí, vamos lá. Vou pegar o projeto anterior, tá? Que está aqui nessa pasta aqui. Vou pegar aqui o projeto Vida Real aqui, né? Bin. Tem um FB Client aqui, ó. Ctrl C. Vou colocar aqui Cloud, API, Bin e vou colocar esse cara aqui. Certo? Beleza. Ele não está rodando. Vou rodar ele por aqui mesmo. Rodo aqui. E agora vamos ver se vai rodar, né? Send. Opa! Olha lá, ó. Ele fez pra gente, né? Então ele fez ali o get normalmente, tá vendo, ó? Beleza, ele trouxe lá tudo os dados que estão ali na nossa API. Beleza? Vamos dar uma olhada rápida no projeto? Olha só, controller, né? Então eu tenho aqui o meu controller, certo? Eu tenho o list, que ele fez ali, que é a primeira opção, list by ID, ou seja, se eu colocar um ID, né, de um cliente que está ali, ele tem que trazer os dados só daquele cliente. O post para inserir um dado, o put para alterar uma informação, um dado, né, e o delete para a gente apagar. Então a gente vai testar tudo isso agora, certo? Vamos ver se funciona? Então eu estou com o banco aberto aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui, dar um refresh. Eu tenho esses três carinhas aqui. Eu vou pegar esse código aqui, que é o 04222, vou jogar lá no Postman. Eu já tenho ele aqui, ó, 04222. Get. Trouxe só esse cliente, ó lá. Trouxe só o cliente, tá vendo? Post. Eu já tenho aqui um modelinho, né? Enfim, que é isso aqui. Eu vou mandar só esses dados que são os dados obrigatórios lá, tá? Eu vou mudar o nome aqui. Eu vou colocar o código, vou colocar... Eu não lembro agora se eu estou olhando esse código do lado de lá, tá? Se eu estou fazendo isso automaticamente, eu vou deixar esse código ali mesmo. Vou colocar aqui, ó, Adriano Santos Treinamentos Limitada ME. E aí a razão social, né? Aliás, o fantasia aqui, tá com espacinho, né? Vou colocar AS Limitada ME. Tá? A data do cadastro, etc. Enfim, tá. Então tem que funcionar. Vou dar um send. Opa, ó, deu mais um errinho. E aí ele deu no erro no data. Aí pode ser que o outro projeto já estivesse com erro, né? Também ele copiou do lado de lá. Ele deu aqui um data revisão nula, ó. Deu um errinho lá de data de revisão. Então pode ser isso aqui, tá? Enfim. Vamos tentar. Vamos ver o que aconteceu lá no banco. Acho que ele não conseguiu, né? Deu erro 500, né? Enfim, vou dar um refresh aqui. Não conseguiu criar. Mas aí pode ser que ele herdou algum erro do lado de lá, tá? Data revisão, campo aqui, tudo bem, a gente dá uma acertada. Tem alguns campos do lado de lá que são campos not null, né? Então pode ser do banco também. Mas beleza, ele fez. Eu vou dar um put aqui, deixa eu ver se tem algum exemplo de put, só para ver se ele funciona. E aí depois eu volto aqui no post para dar uma olhada ali o que aconteceu, tá? Então eu vou pegar aqui esse cara, vai ser o
0,4222 e aqui em cima 0,4222. 0,4222, tá? Vou alterar aqui, vou tirar o desenvolvimento, tá? Vou deixar só a technology e tal. Vamos ver se ele vai. Ó, o put ele foi de primeira, tá vendo? Put ele foi de primeira. Vamos ver se ele alterou mesmo. Vou dar um get. Ó, alterou, tá vendo? Então o put tá funcionando. O post tá com errinho lá e pode ser só informação no banco de dados, o campo ali, enfim, tá. Beleza, a gente vai acertar. Delete. Eu vou deletar esse cara. 0,4222. Deletou. 204 no content. Vamos ver se deletou mesmo? Ó, venda ao consumidor, o terceiro cliente não existe. Tá vendo? Então, vamos lá. Dá um refresh. Abrir de novo aqui, porque às vezes demora o refresh aqui, não sei porquê. Se eu tiver com o cliente certo também, né? Pode ser que eu não tô com a conexão certa também. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos ver se está apontando para o lugar certo. Ok, vamos dar uma conexão aqui, tá? Às vezes acontece isso mesmo no Debeaver, a gente ele não atualiza, né, por algum motivo. Ah, peraí, que eu já sei o que que é. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só para ter certeza, tá? Porque eu acho que eu não deleto de verdade, né? Ativo. Ah, tá certo, ó. Eu não deleto de verdade, né? Eu coloco o flag ativo como não. Então ele tá deletado, né? Ele não aparece lá, mas o ativo tá como não. Agora, vamos fazer um teste rápido. Eu vou deletar ele na mão aqui, ó, de verdade, só para eu comprovar uma coisa, tá? E vou pegar aqui, ó, no post e vou deletar esse cara, tá? Aliás, inserir, né? Não, não deu certo, ó. O data revisão, ele tá reclamando aqui. Tá dizendo que o valor é nulo, né? E na verdade não é nulo. Então, isso aqui pode ser só um errinho de regra de negócio lá, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, um outro cliente. Pegar daqui. Exatamente como tá aqui. Ctrl C. E vou vir aqui no put, no post, né? Vou colar ele aqui para pegar exatamente igual, tá? E vou mudar aqui para José da Silva, tá? Vamos ver se ele vai fazer. Que ali não é um erro na API, né? Tá faltando informação. Eu tô mandando o dado errado aqui. Então vamos lá. Vou dar um limpar aqui, ó. E vou dar um send. Opa! Invalid JSON, tá vendo? Deu um erro aqui de invalid JSON. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Então, aqui, ó. Eu que fiz besteira, né? Tô mandando um cara a mais ali no nosso JSON. Tá, legal. Ó, continua dando erro. E aí pode ser algum erro que eu não testei do lado de lá, que é um erro de campo de data de revisão, né? Cadê aqui o data revisão? Data revisão nem tá aqui, ó. Tá? Então eu vou ter que corrigir isso no JSON, né? Beleza? Ó, eu fiz aqui, né? Só adicionei. Vamos fazer mais um teste. Se não der certo, a gente vai mandar o Cloud Code corrigir isso, porque agora pode ser responsabilidade dele mesmo, tá? Então vamos lá. Send, deu erro de novo. Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse erro aqui, Ctrl C, e vou falar pro Cloud Code. Ó, ok. Vou colocar aqui, ó, ok. Todos os endpoints funcionando, exceto o post. Acontece o erro abaixo. Verifique. Alt Enter, Ctrl V. Acho que não vai. Não sei por que Ctrl V não está funcionando mais. E vou mandar ele dar uma olhada. Tá? Enquanto ele dá uma olhada, eu vou olhar aqui, ó, no nosso DAO. Vamos ver se tem alguma trava, alguma coisa, ó, aqui no post, que é referente ao insert, né? Então, beleza, ele encontra aqui, ele procura,
e ele dá um load from JSON. Então esse cara aqui que tem que dar um insert lá. E muito provavelmente, do jeito que eu estou mandando ali, está errado aquele campo, é o data underline revisão, né? Então talvez, se a gente olhar no banco, ó, vou pegar aqui a tabela, vou pegar os not nulls aqui dessa tabela, né? Que é o not null, ó. Então é esse campo aqui, ó, data revisão date, certo? Então ele está dando erro neste cara aqui, porque ele é not null e ele está achando que está null. Por isso o problema. Então vamos ver o que, que o Cloud Code fala para gente? Vamos lá. Ele está aqui validando, vai ler, vai demorar um pouquinho. E aí a gente encerra o vídeo aí na hora que der certo a parte do post. Ou seja, enquanto eu vou falando aqui, deixa ele fazer o que tem que fazer ali, né? Vou voltar minha câmera. Então, assim, ó, em resumo, não se assuste. É normal, tá? É normal, principalmente com Delphi, porque ele está aprendendo, você está ensinando, você está falando o que ele deve fazer, alguns conceitos. Então, por isso que eu falei várias vezes, né? Não desista, tá? Não desista, porque é absolutamente normal isso. E depois de um tempo, ele vai errar cada vez menos. Cada vez que ele erra, ou você esquece de alguma coisa, fala para ele, ó, você errou em tal lugar, aqui em Delphi funciona desse jeito, esse tipo de programação não é aceito, esse tipo de padrão não é aceito, enfim, aí você vai falando para ele o que está acontecendo. Então isso é muito legal, tá? Porque ele vai, é como se fosse um programador júnior, certo? Que você está ensinando. Só que tem um detalhe, ele é uma IA, ele não vai esquecer, né? Ele não vai esquecer, você vai ensinar uma vez, ele não esquece. Então, ele já alterou aqui, deixa eu voltar a câmera. Olha só, ele está escrevendo algumas coisas para mim aqui, vamos ver o que, que ele escreveu. O erro é not null constraints do Firebird. O campo data revisão não aceita nulo, mas não está sendo enviado no post. O problema está em dois lugares. Se SQL update vazio não inclui esse campo, então o Fireduck não insere esse cara lá. Vou voltar aqui, ó. Não insere esse cara no Firebird, tenta usá-lo como nulo. E o método insert não define valores padrão para campos de data obrigatórios. Muito legal. Então, o que, que faz aqui? Ó? Vamos corrigir ambos. Passo 1, adicionar cadastro e data revisão ao SQL update vazio. Esses caras não estão lá mesmo, né? Enfim, então ele tem um SQL ali, quando ele abre, né, a tabela, deixa eu até olhar aqui rapidinho. Ó, vou dar um yes to all. Ai, caramba. Ele não vou conseguir mostrar porque eu vou dar um yes aqui, ele já vai estar alterado. Mas é o seguinte. Eu tenho aqui, deixa eu ver onde é que eu estou fazendo isso, tá? Porque eu não lembro mais. Deixa eu abrir aqui, select vazio, né? Então vamos lá no insert. Insert. Ele abre um select vazio. Onde é que ele está aqui? Ele já, agora ele já alterou, né? Mas tudo bem. Eu estava fazendo um select aqui e não tava esses dois campos, né? Para a gente poder depois fazer um load from JSON. Então ele alterou aqui, fez uma validação, ó, nos dois campos que ele detectou que são problemáticos, né? Que precisa. Ah, aqui, ó, achei aqui. SQL vazio, esse cara aqui, ó. Tá aqui. Então deixa eu só achar ele onde é que ele tá. Update. Ah, tá, entendi. Olha só que legal. Eu não tinha percebido isso. Eu tenho aqui o método insert e tem o método update. No insert, ele chama provavelmente o update aqui, tá? Ele está chamando o update ali, tá? Em algum momento ele programou isso, eu não vi aqui, mas a gente depois dá uma olhada, ó, tá? SQL update. Deixa eu ver aqui esse cara. Deve estar aqui, ó. Deixa eu só ver ele aqui. Só não tá. No quando clique não tá funcionando. Ah, tá, entendi. Então aqui, ó. Ah, beleza. Então vamos recompilar aqui a nossa cabeça, tá? O que que ele fez? A gente usa esse SQL aqui, ó, update vazio, tá? Então eu abro a janela sem nada, eu abro um dataset sem nada, 1 igual a 2, você deve fazer isso bastante aí, não faça isso, tá? Isso aqui é só um exemplo. E os campos que eram, que a gente precisava ali, ele não estava trazendo, tá?
ó, data revisão e o cadastro que está aqui, ó. Esses dois campos não estavam aqui. Então, o que acontecia? Quando eu dava um open, né, na linha, na parte anterior aqui, ó, no insert, então eu abro aqui, ó, ele vazio, o dataset vazio, para fazer um load from JSON. Só que se eu abro vazio, aqueles dois, faço a abertura vazia do dataset, aqueles dois campos não estão, o que vai acontecer? Na hora que eu der um load from JSON, esses dois campos vão ficar nulos. E aí ele não consegue inserir, né? Então ele fez duas coisas. Ele adicionou os dois campos, que são data revisão e o cadastro, e ele veio aqui e fez uma validação, ó, tá? Nesses caras aqui, ó. Ele fez uma validação e colocou a data atual, que o cadastro é da data do cadastro, e aqui data atual. Então ele fez esse trabalho para a gente, tá vendo? Então ele é esperto o suficiente para tomar algumas decisões ali, né? Então vamos lá voltar no Cloud Code. Ó. Então ele fez o que tinha que fazer, adicionou, muito bem, fez as alterações, então verde é o que ele adicionou, né? Enfim, fez a chamada e falou para mim, ó, também precisa adicionar System Date Úteis e System Sysúteis ao DAO, Format Date Time já está disponível, bababá. Então ele explicou tudo o que ele fez para gente e agora ele mandou recompilar o projeto, tá? Então deixa eu ver se está aberto ainda, né? Está aberto, vou fechar. Vou buildar e aí a gente vai encerrar esse vídeo. Agora eu acho que vai dar certo. Então vou executar aqui sem debug. Beleza. Vou abrir aqui o meu carinha aqui. Vou adicionar invalid point operation, tá? Deu outro erro. Então a gente vai corrigir mais um errinho aqui. Vamos ver o que deu. Vamos ver se ele adicionou. Vamos ver aqui. De repente ele adicionou e vamos dar aqui, ó. Não adicionou, tá vendo? Beleza. Eu vou fechar essa aula só quando tiver correta essa parte aqui, tá bom? Então, beleza. Eu vou falar que deu outro erro. É isso mesmo. Então, vamos lá. Legal. Ó. Ok. Deu mais um erro. Alt Enter, né? Ctrl V. Botão direito aqui. E vou mandar ele corrigir esse erro, tá? Agora, enquanto ele faz isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou buildar. Vamos ver se a gente descobre o problema. Enquanto ele se vira lá, né? Vou fechar o cara aqui. Beleza, e vou rodar com o debug, ó. Ah, ele já corrigiu aqui, ó. Já encontrou algum erro. Já apareceu ali, tá vendo? Deixa eu ver o que ele falou aqui, ó. Ele encontrou um free ali e ele retirou um free, tá? Então vamos ver. Vamos dar yes aqui. Certinho, beleza. Que eu acho que provavelmente é algum cara, eu dei algum comando aqui que ele... Aí, beleza. Então é ele encontrou ali uma variável que não precisa dar free, então provavelmente é por isso que deu o errinho lá de invalid point operation, né? Então, vamos lá. Beleza. De novo aqui, vou limpar, dar um clear response, mais um erro, e a gente, ó, tipo, nulo, mais um cara aqui que ele achou que tá errado. Beleza, e provavelmente é o mesmo problema, você quer ver? Vamos lá, provavelmente é o mesmo problema. E tudo isso tá no projeto anterior, muito provavelmente. Tá no projeto anterior que eu mandei ele usar de modelo. Por isso que eu falei para vocês, ó, quando a gente for usar um modelinho, pega um modelo de um outro projeto que está funcionando legal. Talvez eu tenha comido bola nessa parte, ou peguei uma versão mais antiga do projeto e não percebi quando comecei a gravar a aula, enfim, mas é bom que apareça esse tipo de problema, porque você vai entender como que corrige, né? Ó, mais um erro. Tá? De novo, Ctrl botão direito e deixa ele corrigir, tá? Ele vai identificar ali que é mais um campo. Enquanto ele vai ali, deixa eu ver se dá tempo de eu olhar, ó. O campo tipo que está lá na Select, eu acho que não está na Select. Não está o campo tipo na Select, ó. Não tá, tá vendo? Não tá.
Já olhei aqui, não tá. Então, provavelmente ele vai adicionar esse cara e vai fazer uma validação, porque o campo tipo tá aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Eu preciso do código, loja, razão, cadastro, ativo, tipo e data de revisão. Preciso desses caras. Então vamos lá de novo, vamos ver se ele vai adicionar pra gente aí, vai detectar o problema. Certo? E aí provavelmente é o último, né? Vamos ver. Enquanto ele faz aqui, deixa eu já limpar aqui Vai dar um clear, né? Beleza. Show de bola. Vamos lá, vamos ver o que, que ele fez. Ó, ele já colocou algumas coisas aqui, ó. Isso aqui é comum. Agora o que ele fez, tá? Como eu estou conversando bastante com o Cloud, ele compactou o contexto anterior, tá? Parece que sumiu tudo, mas não é isso. Ele compactou o contexto anterior, tá? E aí ele só colocou aqui o restante, ó. O fix está aplicado. A lógica agora intera automaticamente todos os campos do dataset após abrir o update, papapá. Required true, e etc. Ele olhou ali o provide flags, né? E viu ali os caras que são obrigatórios e tal. Vou recompilar, como ele mandou aqui. Yes. Tá? Eu não gostei dessa abordagem aqui, mas depois a gente pode mandar ele mudar, tá? Mas vamos ver aqui. Ah, ele está aberto, né? Ok, vou fechar e vou buildar de novo. Beleza? Show de bola. Agora tem que dar certo, não é possível, né? Vou dar um send aqui. Ó, ainda deu tipo inválido ali, tá? Eu vou colocar na mão aqui, só pra gente terminar. Deixa eu ver aqui, só pra ver se é só isso que tá agora, tá? Vou colocar aqui a AM e tal. Ele não tá, ele não... Vamos corrigir na mão lá, só pra ver, só pra ter certeza de que é isso, tá? Então vamos pegar aqui, eu vou adicionar o tipo, né? Aqui tá no update vazio, tá? Porque ele não fez o que ele tinha que fazer ali. Ele fez algo diferente, né? Beleza? Ó, vamos lá. Vou fechar aqui. E aí depois eu vou ver o que, que ele fez ali. A gente vai entender o que, que ele fez, porque ele deveria ter corrigido esse erro. Igual ele fez nos demais, adicionar um tipo ali, beleza. Né? É só isso que precisaria ter feito. Ó, legal. Trouxe aqui, certo? Send. Ó, agora inseriu. Tá vendo? Então a gente sabe que é só aquele problema. Então vamos ver o que, que ele fez aqui rapidinho, só para a gente poder entender. Ó, tipo, cadê o campo tipo? Ele não adicionou. Preenche automaticamente campos obrigatórios not null não enviados no body. Então, o que, que ele fez aqui, né? Ele criou uma maracutaia aqui para pegar os campos que são obrigatórios, né? Ele fez um for para descobrir quais são os campos obrigatórios. Se estiverem vazios, ele preenche. Não é uma abordagem legal isso daqui. Né? Então, o que, que eu posso fazer? Eu tenho duas opções. Eu posso pegar isso aqui, apagar, né? E colocar igual eu fiz aqui, igual ele fez aqui, a gente pode adicionar esse cara na mão, né? Enfim. Ou aí vai variar muito de acordo com o projeto que você está fazendo. Qual que seria o correto aqui? O correto real seria não deixar fazer nada, não deixar default, não tem defaults. Tanto é que, lembra que eu falei, né? Não expus a regra de negócio para ele, né? Não falei nada de regra de negócio. Qual que é a regra de negócio aqui? Um campo é obrigatório. O que, que eu deveria fazer? Devolver uma mensagem para o usuário lá na ponta, o desenvolvedor lá na ponta, dizendo o seguinte, ó, o campo X é obrigatório. E aí eu devolvo um JSON na API dizendo, esse cara é obrigatório, você tem que mexer, certo? Então a gente não fez isso, ele não sabe da regra de negócio, então ele acha que simplesmente é só adicionar um valor default. Né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó, eu vou retirar esse cara, vou fazer igual ele fez aqui, tá? Campo tipo, aí eu faço a alteração. Vou colocar aqui AM, vou colocar tipo, tá bom? Beleza. Então, se eu não preencher lá no JSON na requisição, ele vai preencher aqui com uma string, tá? E aí eu corrigi manualmente
aqui adicionando o campo, certo? E corrigir manualmente a validação aqui, que é uma validação de regra de negócio. Minha opinião, tá? Minha opinião e a minha recomendação. A regra de negócio também é importante você falar para ele. Aqui é só um teste, é só um vídeo grande para você entender como que a gente consegue trabalhar com Delphi e Cloud Code, tá? Mas no dia a dia, o que você vai fazer? Você vai falar para ele. A regra de negócio é A, B, C, D, E, F, G e assim por diante. Beleza? Ok. Então vamos lá. Eu vou fechar o cara aqui de novo. Já corrigi. Vou buildar. Mas veja a vantagem, né? Olha as alterações que eu fiz no projeto. Mínimas. Mínimas. Né? Muito pequenininhas. O restante ele que fez. Né? Ele que corrigiu, ele que fez algumas coisas e tal. Então é continuar esse raciocínio, continuar fazendo esse trabalho aí, tá? Então, executei. Não executei não, né? Vamos lá de novo. Agora eu vou fazer o processo inteiro, né? Então, vou trazer aqui. Legal. Vou lá no meu Postman. Vou pegar aqui o meu get. Beleza. Ó, trouxe os dados. Eu vou pegar aqui, o outro foi 4217, né? Então vou colocar aqui, ó, 4217. Vou trazer, trouxe só esse cara, que é o José da Silva, tá vendo? Vou aproveitar esse cara aqui, Ctrl C, vou lá no post. Beleza, vou colar aqui o post, certo? Ó, no get também não tá vendo o tipo, não tá vendo o cadastro, tá vendo nada. Eu vou até fazer diferente, né? Ctrl Z aqui, porque senão vai dar erro de novo. Então eu vou fazer o seguinte, o código pode ser qualquer coisa, vou colocar, sei lá, Carrefour, tá? Carrefour. Então vai ser esse cara aqui, beleza? Aí já tem o tipo, já tem a data de revisão, já está tudo bonitinho, a gente já testou tudo, legal. Vou limpar aqui o resultado, post. Ó, PK clientes. Então deixa eu jogar aqui o valor, porque ele vai testar lá, 0,05 mil aqui. Legal, ok. Já tem, acho que já tem aqui, né? 5.001. Tá. Ah, aqui eu já sei o que que é. Aqui eu preciso mexer nas constraints no banco de dados, tá? Eu preciso mexer lá no banco de dados. Então eu vou fazer diferente aqui, ó. Aí é banco de dados, aí já não tem nada a ver com a API, né? Ó, eu só alterei aqui o ID do outro, né? Do outro cliente. Vamos ver se vai agora. Vamos lá. Eu vou limpar de novo aqui. Só alterei, só para ele não dar erro de chave primária ali, né? Ó, beleza. Agora ele fez o 04217, tá? Então ele criou esse cara lá. Vou fazer aqui, ó, o clientes, o put, né? Então eu vou pegar esse próprio dado que tá aqui, ó, Ctrl C, vou no put, Ctrl V e vou mudar aqui Carrefour SA, certo? E vou alterar aqui o Carrefour SA. Antes de fazer isso, vou colocar aqui, ó, de novo na tabela, só para você poder ver, né? Então daqui, ó, refresh. Ó, o 17 que já tá, o 16 que eu alterei, né? 17 Carrefour, tá vendo? Beleza. Vou alterar agora aqui. Show de bola. No content, não tem que retornar nada mesmo. Vou dar um refresh aqui. Vamos dar dois cliques aqui de novo, que às vezes ele não atualiza, né, pra gente. Eu vou fechar a tabela e abrir de novo. Não sei porque que o Debeaver de vez em quando faz isso. Ó, Carrefour, eu não alterei ali, será? Ah, eu não mexi lá em cima, né? É por isso. Aqui, ó. Beleza, ele devolveu, tá? Ok, legal. Na verdade, eu tô devolvendo lá, né? Ó, legal, aqui alterou para SA, tá vendo? Beleza, então alterou. E agora eu vou pegar o 17 e vou deletar ele, né? Vamos pegar aqui o 017, 4217, vou deletar, que é só aquele ativo, né? Aquele ativo igual vou pegar esse cara aqui, o ativo igual a N, né? Beleza. Então vamos ver aqui.
Deveria ter trazido, não encontrou o cara, 04217, vamos ver como é que tá lá. Vamos ver se ele alterou aqui. Refresh. Vamos pegar o ativo lá na frente, tá? Aqui, legal, 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 legal. Ativo N. Ativo não... Ah, tá certo, ó. Ele alterou aqui pra gente. Vou dar um select, né? Que é mais fácil. Aqui, select ativo. Select nome ativo asterisco, tá? Fica mais fácil a gente enxergar. Vou colocar só esse dois aqui. Ok. Ó, legal, tá vendo? Ó? Então ele mostrou para mim aqui, não, tá vendo? Eu vou até colocar aqui de novo sim. E vou salvar, tá? Use all columns, beleza. E vou alterar de novo aqui só para a gente poder ver, né? Então vou dar um put novamente aqui, com ativo não, né? Aliás, delete, né? Vou deletar ele aqui. Ok, vamos lá. Vamos de novo no dbeaver. Executar. Olha lá, ele alterou para não. Ou seja, eu fiz o CRUD completo, completíssimo aí, né? Com todas as possibilidades. Eu vou voltar aqui a minha câmera normal. Viram que é completamente possível a gente trabalhar, inclusive em aplicações legadas, tá? É possível também, você pode abrir um open folder ali dentro do VS Code, no antigravidade, no cursor, etc. Abre o projeto, abre o fonte, né? A pasta ali, o open folder, e vai trabalhando. Você só tem que tomar cuidado com isso que eu falei para você. Né? Ele ainda não conhece muito bem a programação Delphi, você precisa dar algumas ajudas para o Cloud Code para ele poder executar para você com qualidade de código, tá? Então é bem importante. Então a gente desmistifica agora, né? Muita gente mandou mensagem nas últimas semanas aí, Adriano, não dá para trabalhar, eu te desafio, que não sei o quê, e tal, eu queria usar dentro da IDE. Não precisa usar dentro da IDE a IA, você pode usar desse jeito que eu mostrei aqui, e aí você fica livre, porque aí você pode usar. Eu usei Cloud Code aqui, né? Mas eu poderia abrir esse fonte no antigravidade e usar ali os modelos do antigravidade para fazer também esse tipo de ação, né? Ou criar um projeto novo, ou trabalhar num projeto antigo e fazer ele criar novas implementações, etc. e tal. Então, um vídeo longo, né? Um vídeo grande, mas a ideia era essa: você ver todos esses detalhes, tudo como que funciona na prática no dia a dia. Então, eu agradeço que você tenha chegado até aqui. Muito obrigado por ficar comigo todo esse tempo. Não sei quantas horas deu aqui, eu só vou ver depois da edição. Mas muito obrigado por ter ficado aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá o like aí que ajuda demais o canal. Deixa o seu comentário, o que você achou, o que você acha que é legal. Se você tem alguma dica, se você já usa, deixa no comentário aqui que é muito legal. Eu leio todos os dias o comentário. Beleza? E a gente se vê num próximo vídeo aí. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Valeu!